Eu estou aqui com o presidente da Câmara, o senhor Alberto Lerco Coelho, conhecido como Chura, e ele abordará a polêmica envolvendo a Praça Dr. Guido Maestrello. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu peço que prestem atenção até o final para a compreensão de toda a história. Presidente, como começou esse impasse com relação à reforma da praça? Ao tomar conhecimento da pretensão do prefeito fazer uma reforma da praça, alterando suas características essenciais e também diante de questionamentos de inúmeros munícipes, eu resolvi me aprofundar no assunto. E qual atitude o senhor tomou? Eu procurei o prefeito, relatando a insatisfação dos munícipes pela pretendida substituição do pavimento de mosaico português por aqueles blocos de cerâmico de concreto intertravado, chamados bloquetes. Clamei ao prefeito para atender ao apelo dessas pessoas, dessa população, e infelizmente o prefeito não quis atender, dizendo, entre outros argumentos, que não existia esse material, era muito difícil de se encontrar essas pedras, que a mão de obra era difícil de se encontrar, ainda que a durabilidade das pedras seria pequena e mais ainda que seria mais caro que os bloquetes. Diante disso tudo, eu procurei então tomar conhecimento e estudar amplamente o assunto. E depois disso, o que o senhor fez? Primeiramente, eu fui à praça de novo, dar uma visão geral e constatei que a questão do argumento da durabilidade é totalmente falso. Essa parte aqui, construída há mais de 70 anos, está muito bem conservada e sem receber nenhum tipo de manutenção, né? Esse trecho aqui foi refeito há 24 anos e está muito bem conservado. Agora vamos comparar como estão os bloquetes que foram instalados há menos de 2 anos. Realmente já está cheio de mato, né? Eu não gosto e não posso ser injusto. Não dá para atribuir à gestão do atual prefeito todo esse processo de degradação da praça. Todavia, é preciso ficar claro que nos últimos 3 anos esse processo de degradação acentuou-se de maneira muito intensa. As áreas degradadas são a menor parte do pavimento, né? A degradação ocorreu por conta do plantio de árvores de espécie inadequada, né? E aí as raízes provocaram o deslocamento das pedras. Mas também a falta de manutenção foi determinante para chegar no estado que chegou, né? As pedras que existem lá na praça é da natureza, ela é um patrimônio. Agora, os bloquetes é uma coisa fraca, que com o tempo ela pode desgastar, não é igual a pedra que está lá, que é da natureza. A partir de agora está proibido o uso do intertravado em calçadas como essa. Sim, eu sei que isso é polêmico, eu vou explicar para você. Nova NBR de piso tátil, NBR 16537-2024. Quando a faixa livre é maior do que 1,20 m, você é obrigado a colocar isso aqui. Piso tátil direcional no meio dessa faixa livre. Só que sabe o que acontece? Ao lado do piso tátil direcional tem que ter piso sem textura. O intertravado é proibido quando a faixa livre é maior do que 1,20 m de largura. E os outros argumentos do prefeito naquela reunião que o senhor foi? Bom, eu pesquisei na internet e descobri que era fácil encontrar empresa que comercializa as pedras portuguesas, bem como também não é difícil encontrar mão de obra especializada para o assunto. E os preços também não são exorbitantes. Existe, na verdade, em Santa Rita do Passa Quatro, nossa cidade vizinha aqui, uma empresa que produz essas pedras, bem como lá também tem bastante mão de obra para a sua colocação. Diante disso, eu pude concluir que o prefeito se mostrava equivocado em sua argumentação.
O Rogério é daqui de Santa Rita do Passa Quatro e ele é calceteiro, então ele tem a especialidade de fazer a aplicação do mosaico português aí, né? Inclusive ele fez há algum tempo atrás em Santa Rosa, uma casa aí quase em frente à praça, depois ele vai até mandar o desenho, então para ver que tem a parte de mão de obra, né? Ele calcula aí que fica em torno de R$65 mais ou menos metro quadrado vendo, né? E acabar de fazer na cidade de Tambaú também, ficou muito bonito. Então a gente pode ver que a alegação que não existe mão de obra não procede também. Então, tanto material quanto mão de obra existe. E está aqui o Rogério, que ele pode até falar, né? É isso mesmo, né? E precisando, na hora. Então tá tranquilo o trabalho, né? Então tá bom, a gente está agradecendo o Rogério aqui, então para a gente demonstrar aqui para a nossa população que existe sim a possibilidade de restaurar, de cumprir a lei orgânica do município que manda restaurar, né? Então, essas alegações que jogam por aí não procedem. E diante dessas constatações, o que o senhor fez? Eu fui verificar se ao menos as pretensões do prefeito encontravam respaldo legal. E o que o senhor apurou? Bom, primeiramente, né, a lei orgânica, que é a lei maior do município, define claramente o que são bens de natureza material, né, e imaterial. Eu vou ler aqui o artigo 206 dela, que é muito claro. Constitui patrimônio municipal os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores da referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, destacando-se, nós já vamos direto aqui, as obras, objetos, documentos e edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais. E tem o parágrafo único. Os bens culturais a que alude o presente artigo ficarão sob proteção especial do Poder Público Municipal na forma da lei. Eu lembro disso aqui quando eu subia para a escola, eu estava na escola no Teófilo Siqueira, eu lembro dela, das águas, das coisas, e quando tinha um pessoal aqui assentando essas pedrinhas, que eles quebravam as pedras aqui, batendo. Faz muitos anos. Esse povo parece esquecer disso aqui agora e tá essa coisa aqui toda jogada, toda abandonada. Será que não tem uma prefeitura aí, o prefeito, os homens aí da nossa Câmara? Será que eles não dão um jeito, dão uma ajeitada nisso aqui não? Para quantos anos faz tá isso aqui meio desdeixado? O paisagismo do jardim está completamente abandonado já tem bastante tempo, né? A maior parte das espécies de plantas aqui são estrangeiras e o jardim não tem mais uma proposta paisagística, né? Como tinha antigamente. Eu lembro que nos anos 80 o seu Zezinho plantava rosas. Era um jardim todo de roseiras, né? Muitas rosas. O pessoal mais antigo também lembra muito da época dos arbustinhos podados em forma de animais, em formas geométricas. O pessoal comenta, eles falam que essa praça já foi muito bem cuidada. Então, aos 14 anos, eu me registrei na prefeitura para trabalhar, a praça estava em demolição. Aí o seu Zizico, vendo eu trabalhar lá, ele viu que o seu Zizico João Batista Garcia, que era o prefeito na época, vendo o meu jeito de trabalhar, ele achou que eu tinha vocação para jardinagem. Então ele matriculou eu nas Claretianas de Batatais, fazer um tipo de curso vago de flora botânica. Então eu estudava em Batatais 2 dias por semana e os restos dos dias eu formando a praça, até que eu formei a praça. Quando eu formei a praça, o seu Cecílio falou, agora você vai continuar trabalhando aí, você vai zelar da praça. Aí eu continuei. E em frente tinha a dona Vilta Ribeiro Garcia, que tinha uma empregada, e a gente começou a flertar, começou a paquerar, namoramos, e todo dia de manhã eu ia molhar o jardim 4 horas da madrugada,
eu apanhava uma rosa amarela e levava até o portão para ela, escondido da dona Fiuta. Até que um dia tinha o guarda noturno, o Beato, o guarda que um dia me pegou roubando uma rosa, ele perguntou para mim, ele não me conhecia e falou assim, escuta, você plantou alguma coisa aí para poder apanhar? Falei, plantei, Beato, apanhei, plantei tudo. Ele falou, desculpa, é você, né? É você, então tudo bem, pode apanhar. Aí eu apanhei, levei e nós fomos namorando. E até que então, eu tinha muito tempo, né, devagar, pensando no que aconteceu, tudo no passado, no meu namoro, pensando na moça que eu namorava. Aí eu fiz a música, a praça, compus a música. E como eu conhecia que eu morei uns tempos no alto da Vila Maria, e o Carlos Imperial ia lá com a turma dele buscar música lá num chatão lá do Peão, que eles faziam música a semana inteira. Aí, como o Carlos Imperial, eu mandei tudo com o endereço registrado, tudo, aí o Carlos Imperial me enviou, na época, um cheque, não sei se era 10 milhões, não sei quanto. Eu sei que com esse cheque eu comprei um Galaxy, comprei uma chacrinha na Jardim Aquários, comprei um apartamentozinho lá na Praça Altino Arantes, em Caraguatatuba. Aí. E qual a sequência que houve? Bom, eu verificando que a nossa praça contém todas as características descritas na lei orgânica, elaborei uma lei nomeando a praça como patrimônio histórico. E diante disso, ela foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito. E com essa lei aprovada, o prefeito mostrou interesse em cumpri-la? Olha, muito pelo contrário, ele buscou todas as formas de burlar a lei. Veja só, somente após 2 anos de assumido que ele foi nomear um conselho do patrimônio histórico. E isso afrontando o que diz o artigo 88 da nossa lei, principalmente o princípio da impessoalidade e da moralidade. O prefeito nomeou para compor o conselho, em sua maioria, servidores comissionados que fariam as vontades do chefe. Depois disso, ele convocou uma audiência pública para a análise do parecer e, estranhamente, essa audiência estava composta majoritariamente por servidores de cargos em comissão. Eu estive lá e verifiquei isso também. Ainda na audiência, então, eu questionei ao prefeito se também haveria sido elaborado um projeto prevendo a restauração. A resposta foi que não, que apenas o projeto de revitalização com os ditos bloquetes foi feito. Isso contraria o que diz o Manual de Obras do Tribunal de Contas da União, que é baseado nas leis de licitação. Ora, se não foram feitos 2 projetos, pelo menos, como pode falar que um é mais barato que o outro? E o que o senhor concluiu da audiência? Bom, a gente só pode concluir que o prefeito tentou dar uma aparência legal àquilo que confronta as nossas leis. E diante de tudo que já foi abordado aqui nesse vídeo, o que o senhor gostaria de acrescentar? Bom, o que me causa uma certa indignação é o fato de que o prefeito e alguns dos seus assessores e seguidores nas redes sociais e em reuniões querem atribuir a mim e à lei, que foi da minha autoria, como responsável pelo atual estado de degradação que se encontra a praça. Ora, ele já chegou a perder R$200 mil de emenda conseguida pelo vereador Lê, nosso colega. Se tivesse o prefeito a humildade para cumprir a lei, certamente a praça não estaria nesse estado que se encontra hoje. Por que essa sua obstinada defesa na restauração e preservação da praça? Olha, quem não valoriza a história e o passado tende também a não valorizar o futuro.
Quantas festas, comícios, shows aconteceram nessa praça? Quantos namoros, casamentos e formaram-se família a partir das relações dessa praça? Essa praça é um dos bens culturais mais importantes do município. Algo mais a acrescentar, presidente? Olha, eu quero dizer que defender um bem histórico é meu dever como vereador, e isso está previsto no artigo 5º de nossa lei maior, nossa lei orgânica, que eu vou ler novamente. Olha, é competência comum administrativa do município, do Estado da União e seus poderes. Entre eles, aqui no inciso 3º, proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, cultural, os monumentos e paisagem natural. Ainda impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Eu não posso prevaricar. Vale lembrar que o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 163, diz claramente o que é um dano qualificado e que também é um crime. Olha, eu vou ler aqui, ó. Dano qualificado, se o crime é cometido contra o patrimônio da União, de Estado, de Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública e empresa, seja embaixo, por motivo egoístico, e a pena, está escrito, é de 6 meses a 3 anos, além de multa e além de pena correspondente se houver uma violência. Finalizando, eu quero dizer que tudo, absolutamente tudo aquilo que eu disse aqui está fartamente documentado e à disposição das pessoas que se interessarem. Encerrando, eu quero dizer que na vida pública, cumprir a lei não é apenas opção, é sim uma obrigação que nós temos.